Oi, gente. Eu tô falando direto da cidade da polícia, na zona norte do Rio, que é onde fica a Desarme, a delegacia responsável por investigar as armas, também investigar as armas que entram ilegalmente aqui no Rio de Janeiro. Por que a gente veio até aqui? Todo mundo tá acompanhando a guerra que tá acontecendo na Rocinha, as cenas impressionantes, assustadoras de criminosos com armamento pesado, 60 criminosos numa única imagem registrada passando ali pelas ruas da Rocinha, e a gente veio até aqui entender um pouco como é que a gente chegou a esse ponto aqui no Rio de Janeiro. Isso porque não é só na Rocinha, todo mundo sabe, quem circula no Rio de Janeiro sabe como é que está a situação. As pessoas estão sendo assaltadas para roubar um celular com um fuzil. E ao meu lado está o Dr. Fabrício Oliveira, que é delegado responsável pela Desarme, o delegado titular da Desarme, para explicar um pouquinho para a gente como a gente chegou nesse ponto e indicar um pouco o que ele acredita que seja um caminho e falar, claro, do trabalho que a Desarme está fazendo. Então, Fabrício, primeira pergunta é da questão do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro tem essa particularidade? A gente sabe que a violência não é exclusiva nossa, todo o país está assim, não só as grandes metrópoles, cidades médias também têm registrado um alto nível de violência, mas a gente no Rio tem a particularidade de armamento pesado dos criminosos. Por quê? Esse é um problema muito complexo e já antigo. A gente percebe que na década de 80 já havia fuzil apreendido na mão de criminoso. Então, o criminoso aqui do Rio de Janeiro, principalmente o traficante de droga, ele briga por território, há uma guerra entre facções, e essa guerra entre essas facções, o perfil violento do criminoso traficante aqui no Rio de Janeiro, provoca essa aquisição de armas de guerra. A gente percebe pelas investigações e pelas análises das últimas grandes apreensões que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, que praticamente a totalidade das armas apreendidas nas mãos desses narcotraficantes são de origem estrangeira. Então, em algum momento, essas armas saem de outros países, principalmente dos Estados Unidos, e chegam ao Brasil, algumas vezes diretamente e outras vezes por caminhos, por países vizinhos. Então, a gente acredita que um trabalho conjunto da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal com a Polícia Civil, e especificamente com a Desarme, é o melhor caminho para que a gente consiga identificar essas rotas e prender esses criminosos responsáveis por trazer armas, munições e explosivos para o Rio de Janeiro. Recentemente, a Polícia Civil do Rio apreendeu 60 fuzis que chegaram no terminal de cargas do Galeão, do Aeroporto Internacional aqui do Rio de Janeiro. Esse é um caminho que vocês identificam que foi muito utilizado, muito se fala da questão das fronteiras, da preocupação de patrulhar as fronteiras, mas essa apreensão levantou uma questão de, nossa, mas no Galeão está acontecendo. Isso vem acontecendo com frequência? O que vocês podem dizer com relação a esse caminho? Então, foi uma importante ação da Polícia Civil, decorrente de uma investigação longa. A gente defende a investigação como o principal instrumento para combater o crime organizado. E a gente sabe que por onde circula a mercadoria legal, a mercadoria lícita, também pode circular contrabando, drogas, armas, munições. Então, o aeroporto também é fronteira, o porto é fronteira, as rodovias nas fronteiras secas também são entradas de ilícitos. Então, a gente sabe que é complicado você fiscalizar um volume muito grande de mercadoria, mas essa é a nossa missão, conseguir identificar esses carregamentos em um trabalho conjunto com outros órgãos, identificar e prender essas quadrilhas que realizam tráfico de armas. Existe alguma estimativa de quantas armas hoje circulam nas mãos dos criminosos aqui no Rio? As estatísticas feitas pela polícia normalmente se baseiam em apreensões, mas paralelamente a isso, analisando dados de inteligência e investigações em andamento, a gente consegue ter uma noção da quantidade de armas que existem em uma comunidade ou outra. O que a gente pode adiantar para você é que nos últimos anos a gente tem percebido um número maior de armas de fogo, com alto poder de fogo na mão dos criminosos, principalmente fuzis e pistolas importadas com kit rajado. Esse kit rajado transforma uma pistola semiautomática numa arma automática, ou seja, numa submetralhadora. Por que você acha que isso tem aumentado? Tem aumentado porque o criminoso ele quer estar com acesso ao que há de melhor no mundo em termos de armamento. Então, o mercado de drogas no Brasil ele movimenta altas cifras de dinheiro. Então, com esse poder financeiro, o criminoso vai buscar o que há de melhor para sustentar essa guerra com outras facções e também para cometer crimes patrimoniais, porque o objetivo, no final das contas, do criminoso é o lucro fácil. Então, para ele não interessa se vai ter que traficar droga, se vai ter que matar, o que ele vai ter que fazer? Ele quer o dinheiro fácil após essa empreitada criminosa. E o que você enxerga de caminho para a gente tentar
frear ou diminuir esse movimento assustador que a gente está vendo? O caminho após identificar o problema, que é essa violência, a existência de armas de guerra, é você endurecer a legislação, a postura das instituições públicas tem que ser mais rígida com esse criminoso que está portando arma de guerra em centros urbanos, e o trabalho integrado entre as diversas polícias, tanto a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Receita Federal e outros órgãos que possam colaborar com ações em conjunto ou com informações para que essas investigações tenham uma eficiência no final. Essa colaboração hoje em dia funciona? Funciona bastante, mas nosso objetivo é estreitar cada vez mais esses laços com as outras instituições. Obrigada, Dr. Fabrício Oliveira, delegado titular da Desarme.